guys! Quem me acompanhou nas redes sociais essa semana deve ter visto que eu coloquei uma pergunta acerca dos métodos de ensino do inglês. Você respondeu? Se não respondeu, deixe o seu comentário aqui embaixo falando qual é o método que você utiliza para dar as suas aulas. Bom, esse ano, assistindo ao Cambridge Week, eu assisti uma palestra muito interessante do Scott Thornsberry, em que ele falava que existem 30 métodos de ensino de inglês. Você sabia? Eu fiquei surpresa. Confesso que quando ele falou de 30, a gente geralmente tem a ideia daqueles mais comuns, os mais utilizados. E quando ele mencionou 30, inclusive tem um livro dele falando sobre isso, eu fiquei bem assim surpresa. Falei, nossa, tantos métodos! E ele ressaltou dentre esses 30 métodos os 7 que ele considera mais interessantes e os métodos que são mais utilizados. O primeiro método que ele cita é o Mastery System, que consiste na substituição. Então aquele que você já está acostumado, vai falar she likes apples, bananas, she likes bananas, que a gente já ouviu, né, muito comum no passado. O segundo é o oral, que é o audiolingual, que é através da memorização de chunks, pedaços de frases, construções, partes de frases, combinação de algumas palavras, para que aquilo já fique na cabeça do aluno com aquela estrutura certa. O terceiro é o reading, ou seja, é através da compreensão do texto que os alunos vão adquirir o seu conhecimento. O 4 é o Communicative Language Learning, que é aquele que através da interação com os demais, né, com os peers, você faz o seu aprendizado. O quinto, que eu achei até bem interessante pelo nome, pelo que ele vem a ser, Crazy English, que é aquele em que o aluno aprende através da experimentação. Ele vai falando sem ter medo, mesmo cometendo erros, mas praticando a língua. Bem interessante esse nome, né? Crazy English. O sexto é o Task-Based Language Teaching, em que o aluno concentra em uma task, em uma tarefa, e através desse sentido, desse significado dessa tarefa, ele tem um aprendizado. E o sétimo, qual será que é o sétimo? O sétimo é o seu jeito de ensinar, é o seu método de ensinar, que eu venho falando há muito tempo. Então eu fiquei bem feliz quando estava assistindo esse webinar, que ele vem bem de encontro com o que eu acredito e que eu venho falando para vocês desde o começo da minha apresentação do Brighten Up. O seu método, que é o melhor. E o seu método, ele é um método que está sempre em desenvolvimento. Não é, porque esse meu método eu vou utilizá-lo para sempre, dessa maneira que vai sempre dar certo. Não. O seu método, ele é um método que precisa mudar, precisa se adequar às novas situações. Isso quer dizer que os métodos acabaram, não existe mais métodos de ensino? Não, não é isso. Os métodos, eles são os recursos pelos quais nós utilizamos para ter uma ideia das maneiras de ensinar. Só que qual é a função? Aí que entra a parte do professor, a magia, a criatividade do professor. Nós vamos utilizar esse recurso, adaptá-lo de forma que ele se encaixe com as suas necessidades e com as necessidades de quem? De quem? Dos alunos. Que é o que eu sempre venho falando também para vocês. As nossas aulas precisam ter o foco no aluno. Quem vai demandar a nossa maneira de dar aula é o aluno. Então, o que o aluno precisa, a maneira com que o aluno aprende bem, é assim que a gente vai ter que trabalhar. E não vai ser a mesma maneira para todos os alunos. Essa é a grande diferença das aulas particulares. Mesmo sendo em pequenos grupos. A individual, é claro, ela vai ser extremamente personalizada, você vai customizar de acordo com aquele aluno. Mas mesmo as aulas em grupo, você pode encaixar pessoas com o mesmo nível, com o mesmo perfil, ou variando as metodologias para que você atenda todos os participantes daquele grupo.
Essa questão de personalizar suas aulas de acordo com o perfil do aluno, nós vamos falar em um outro momento, num tópico que se chama ESP. Você conhece o ESP? Nós vamos falar sobre ele mais pra frente. Nós vamos descobrir o que vem a ser este ESP. E hoje eu gostaria de encerrar meu vídeo com um exemplo de metodologia de ensino. Aqui nós estamos focando no inglês, mas isso serve para todas as áreas. Uma professora que eu tive, que por um acaso a minha tia, muito do que eu tenho, da minha maneira de dar aula, desse jeito da Tati, né? Então essas minhas loucuras que até meus alunos falam, teacher, eu não acredito que você está fazendo isso. É muito que eu peguei do exemplo dela, uma professora de ciências, de 4ª série, de biologia, brava, porém com uma maneira toda peculiar de dar aula. Então hoje a minha homenagem é essa pessoa que fez parte da minha vida, não só profissional, mas como pessoal, sempre esteve presente na minha vida e tenho certeza que na vida de muitas pessoas ela marcou como professora. Descanse em paz, tia Maria Helena, um exemplo de professora. Cia.